Glória a Deus. Vamos continuar então o nosso parêntese que nós abrimos. Nós estávamos estudando os livros esquecidos da Bíblia, né? Esse foi o nome da série que eu dei. Para a gente abrir um parêntese de algo que a igreja está precisando ouvir, que é o fruto do Espírito. E nós começamos em Gálatas, capítulo 5. Eu quero que você vá para Gálatas, capítulo 5. E eu lembro que eu li com os irmãos a partir do versículo 16. Só que como a gente já leu esse texto, eu vou dar ênfase apenas no fruto do Espírito que nós vamos trabalhar hoje à noite, que é o segundo. Na verdade, não é o segundo fruto, é a segunda característica de um mesmo fruto. Isso precisa ser tirado da nossa cabeça. Nós estamos estudando características de um mesmo fruto, que é o fruto do Espírito. Gálatas capítulo 5. E vamos ler o versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Vamos orar mais uma vez? Deus, em nome de Jesus, nos abençoe essa noite. Não permita, ó Deus, que a Tua palavra seja roubada de nós. Não permita, ó Deus, que aquela semente semeada não fique à beira do caminho. Não permita, ó Deus, que aquela semente semeada, ó Deus, seja sufocada pelos espinhos ou levada pelas aves do céu. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus que haja atenção do Teu povo, que haja fé por parte do Teu povo. Que sejam corações quebrantados, sensíveis pela Tua presença. Não só para ouvir, não só para entender, mas para viver o que eles vão ouvir aqui essa noite. Nos conduza nessa Tua inspiração, a inspiração da palavra do Senhor. E assim nós oramos, confiados em Cristo Jesus somente. Amém. Bons, como que está o mundo hoje? Nós vivemos talvez num mundo um pouco triste no geral. E um mundo, talvez por causa do pecado, até familiarizado com a depressão, com a decepção, com a insatisfação. E com um desejo muito grande de infelicidade. Essa que é a verdade. E é interessante que todos nós, de alguma forma, eu falei isso aqui hoje de manhã, nós temos um desejo de felicidade, nós temos um desejo de alegria. E o fruto do Espírito, uma das características dele é a alegria. Só que essa alegria, essa felicidade parece distante da gente. Sabe aquela alegria que parece que não chega? Ou parece que ela nunca vai acontecer? As pessoas têm pouca esperança de que as suas vidas vão mudar. Eu estava conversando com um rapaz lá na Avenida 68 e ele dizendo o seguinte: esse negócio da presença de Deus na vida das pessoas, isso não é verdade. As pessoas não mudam, elas só mudam a casca exterior delas, elas só mudam a aparência, mas a vida delas interiormente continua a mesma. Isso ele falando para mim, que a presença de Deus não muda ninguém. E ao longo dos anos da nossa vida, muitas vezes a nossa vida se torna sofrimento, insatisfação, a gente perde pessoas que a gente ama ao longo da vida. A gente tem limitações físicas da nossa saúde, dores, e parece que com o passar do tempo a nossa felicidade parece que vai ficando distante. A nossa busca pela alegria vai ficando distante. Mas qual que é o problema disso? O problema é que a gente faz da nossa alegria um ponto de chegada. A gente faz da nossa alegria como se fosse o final da nossa vida. A gente faz da alegria como um ponto que eu tenho que chegar lá na frente, inatingível, muito distante, ou daqui a alguns anos. A gente nunca entende o caminho da felicidade, ou o caminho da alegria. Um caminho que eu entro e percorro ele, não um ponto que eu estou chegando lá na frente, não um destino final da minha existência. E para você ter uma ideia, o mercado global de mídia e de entretenimento, gente, hoje a igreja está de certa forma assim, poucas pessoas, por causa de uma indústria chamada de entretenimento, que
pipocou, multiplicou ao longo dos anos. Então ela vem com a televisão, ela é invadida com a internet, ela é pulverizada e massificada com o celular na mão, esse ídolo hoje que a gente tem. O celular virou uma idolatria, onde eu acordo pela manhã, ao invés de eu falar com Deus e orar, a primeira coisa que eu pego no celular para ver as minhas mensagens, ou eu pego no celular para ver o Instagram, alguma coisa no Facebook, e aquele ídolo está sugando a sua alegria. E por causa desse entretenimento, Netflix, celulares na mão, computadores, TVs, a indústria do entretenimento movimentará 2,2 trilhões de dólares. Movimentou em 2021. Tudo para a gente rir mais um pouco, nos alegrar mais um pouco e divertir mais um pouco. E as pessoas hoje estão com essa busca constante. Os livros de autoajuda, palestra motivacional, conselhos, chaves para a felicidade, muitas delas acham que essas portas permanecem até hoje fechadas, mesmo com tanto entretenimento na mão. E a gente pode afirmar que essas pessoas sim estão perdidas, literalmente, procurando uma alegria constante. E nós aqui na igreja temos essa alegria, e acontece duas coisas com a gente. A gente primeiro não valoriza a alegria que a gente tem, e a gente fica com o olho lá fora, achando que a alegria está lá fora, tudo aquilo que a gente vê no mundo. Parece que a alegria está sempre lá fora, nunca aqui dentro. Então a igreja não é motivo de alegria, eu venho porque está tradição, eu venho porque eu venho desde criança, eu venho porque o meu pai me obriga, eu venho porque o pastor vai me ligar. E aí, a alegria que a gente está de olho lá fora, que o mundo nos oferece, parece que faz mais sentido. Parece que a gente se sente mais feliz quando a gente está fora daqui, fora da presença de Deus, ou fora da comunhão com Deus. E existe um grau de insatisfação e angústia muito grande, e até mesmo os crentes parece que têm essa sensação que estão perdidos. Mas todos nós buscamos um pouquinho de felicidade, não é mesmo? Todo mundo busca de um jeito ou de outro uma alegria. Mas como que eu vou obter essa alegria? Como que eu vou cultivar essa alegria? Como que ela pode ser duradoura? Como que ela pode durar na minha vida? Quando é que eu vou achar? E se eu achar, como é que eu vou manter ela? Como é que eu vou sustentar ela? Como é que eu não vou perder essa alegria? E afinal, o que é alegria? A maioria das pessoas define a alegria como uma atitude de satisfação e prazer, com base nas circunstâncias positivas que elas estão vivendo. Então, se a circunstância ao redor dela é positiva, ela está alegre. Então a alegria parece algo que não é programado. Sabe uma coisa meio de surpresa, igual você ganhar na loteria? Parece que a alegria é experimentada só de vez em quando, quando os ventos estão favoráveis à minha vida. Mas o verbo alegrar no Novo Testamento, ele aparece 96 vezes. Isso, o verbo alegrar. Mas o substantivo alegria, 59. Ou seja, se você somar tudo isso, alegria é um tema importante no Novo Testamento. E a teologia bíblica da alegria mostra que ela é um dom que Deus nos deu. Davi declara no Salmo capítulo 4, diz o seguinte: você, Deus, colocou alegria no meu coração, mais do que quando os seus grãos de vinho novo abundam. Em paz vou tanto me deitar e dormir, pois só tu, Senhor, me faz habitar em segurança. E a alegria bíblica, então, é essa convicção de que Deus está lá acima de tudo e de todos. Ele é soberano, que a gente chama de transcendência, mas Deus também é imanente. O que é imanência? Esse nome parece ser difícil, mas é um Deus que é acima de tudo e de todos e se relaciona comigo, como a gente cantou nessa canção aqui hoje. E a alegria espiritual não é uma atitude, então, ligada a essas circunstâncias, como eu falei para vocês no início. A gente acha que a alegria é circunstâncias que estão favoráveis a nós, mas a Bíblia não diz que a alegria é isso, tá bom? Fique bem claro, a alegria não está ligada às circunstâncias. Logo então, Deus ordena que o crente seja alegre. A gente vê isso em 2 Coríntios, 1 Tessalonicenses. E a alegria espiritual não é uma atitude ligada ao acaso ou circunstâncias, como eu falei, mas essa confiança que eu tenho em Deus. É a presença de Deus que dura.
E essa presença de Deus não depende de circunstância, a presença de Deus não depende da minha vida. A nossa alegria é saber que eu estou em paz com Deus por meio de Jesus. Não é assim? Se eu sei que eu estou em paz hoje com Deus por causa do sangue de Jesus, essa é a minha alegria. E sabendo disso, porque você sabe disso agora, e eu espero que isso fixe no seu coração, eu espero que seja firmado na sua vida, por causa disso, sabendo disso, então não importa a dificuldade, dor, depressão, fracasso e rejeição, e o desafio que você vai enfrentar na vida, por causa disso, você vai estabelecer na rocha a sua alegria. É como você armar as barracas. Eu já acampei por muitos anos. Quando você vai acampar e você tenta fincar o spec na areia, você sabe que se der uma chuva, um vento, a sua barraca vai ficar descoberta. Mas se você fixa o seu spec num solo muito duro, você sabe que o spec não vai sair dali, por maior que o vento seja forte. Pode rasgar a lona, mas o spec fica. O spec é aquele grampo que a gente põe para segurar a lona da barraca. Então essa alegria duradoura que nos satisfaz desse relacionamento verdadeiro com Deus, ele não é fruto desse acaso, mas de um dom que Deus nos dá. E aí, como eu fiz num culto passado, nós falamos do fruto, de uma característica do fruto do Espírito, que é o amor. Eu vou pegar a característica agora da alegria e nós vamos estudar um texto para falar de alegria. Agora abra em Filipenses capítulo 4. Por causa dessa característica chamada alegria, nós vamos usar o texto de Filipenses capítulo 4. E o versículo 4 diz o seguinte, Filipenses 4:4. Lembra, nós estamos estudando características do fruto do Espírito, e para estudar a alegria, eu estou usando Filipenses 4:4, que diz o seguinte: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Gente, aqui nós temos dois problemas básicos nesse texto. Primeiro, como se alegrar sempre, o que já é um desafio muito grande. Como é que você vai se alegrar sempre? E como é que você vai alegrar a partir de uma ordem que Paulo está dando para você? Paulo não está baseando a sua alegria em sentimentos. Paulo está te dando uma ordem. Você tem que se alegrar. Mas aqui o problema do texto bíblico, o nosso desafio é dois. Além de ser um mandamento, uma ordem, do tipo eu falar assim, meu irmão, vai lá e pega um copo com água, ao mesmo tempo que é uma ordem, é uma coisa constante, sempre. E a alegria então é esse fator que é vital na importância nossa espiritual. Os crentes de Paulo aqui de Filipenses, ele na verdade deve repetir o comando, e ele diz 2 vezes, e essa ênfase de alegria pressupõe uma realidade que não era fácil ser alegre. Paulo não está dizendo que é fácil, ele reconhece, por isso que ele dá uma ordem dupla, ele dá aquela ênfase, e o judeu não tem muita essa característica de ficar dando ênfase igual a gente tem. Já viu quando você vai orar, você fala assim, Deus me abençoa, Deus faz isso, aí você passa um pouquinho, oh Deus, lembra daquilo, oh Deus faz aquilo. O judeu não tinha essa característica de repetição contínua. Se Paulo está repetindo é porque ele tem uma ênfase importante. E fica claro então que pela leitura dessa carta de Paulo, Paulo nutria esse relacionamento caloroso com a igreja de Filipe. E os filipenses, meus irmãos, não tinham muitas crises nessa igreja. Paulo não escreve essa carta de Filipenses por causa de brigas, por causa de discórdias, por causa de um problema eclesiástico muito grande na igreja, não. Sabe por que é conhecida a carta de Filipenses, de Paulo? A carta da alegria. Não sei se os irmãos sabiam disso. Mas se você quer então saber muito sobre a alegria, Filipenses. E eu quero basicamente dividir de tudo aquilo que Paulo fala na sua carta, 4 aspectos de alegria. Não vai dar tempo de a gente estudar a carta inteira, mas vendo a carta, eu quero destacar 4 aspectos. O primeiro é que é a alegria apesar daquilo que eu estou vendo. Eu vivo uma vida alegre apesar do que os meus olhos dizem. Antes de eu vir para cá, eu já ia pregar sobre isso, estava preparando uma mensagem sobre isso, mas hoje eu fui muito testado na minha alegria. Sabe coisas pequenas que quer roubar a sua alegria? E eu vindo para cá, coisas pequenas em casa, no trânsito, vários lugares, tentando roubar a minha alegria, de eu vir para cá. E eu chego na igreja, a igreja com
um menor número do que a gente está acostumado a ver, como é que você acha que eu sinto então? Feliz? Alegre? Mas a Bíblia diz para eu me alegrar sempre, mesmo com a igreja estando vazia hoje, relativamente, numericamente falando. Eu tenho que me alegrar. E essa alegria, meus irmãos, esse mandamento é apesar daquilo que eu estou vendo aqui hoje. Porque a minha alegria não tem que estar solidificada nisso. Os apelos de Paulo para a gente se alegrar não são um fundamento de um otimismo natural. Uma coisa que Deus nos fala é que a vida cristã será difícil, é verdade, mas o final é melhor. Porque quem não crê em Deus vive aparentemente uma vida mais feliz que a sua. Não é verdade? Você olha para o Instagram, você olha para os stories das pessoas, você olha para o WhatsApp, todo mundo parece mais feliz que você. Então aparentemente quem está fora de Deus vive uma vida mais feliz, mas no final a vida daquela pessoa é morte, pode ter certeza. Não é porque eu estou dizendo, não é que você tem que acreditar em mim, é porque a Bíblia diz isso. E Paulo nos exorta a vivermos felizes, alegres, fincando as nossas estacas, as nossas raízes nessa alegria celestial, em bênçãos espirituais. Mas por causa dessa fixação da nossa vida em bênçãos espirituais, significa que Deus vai anular as materiais? Claro que não. Eu quero te falar isso aqui, um resumo do que eu quero pregar sobre o que é ser abençoado. Eu ainda vou pregar essa mensagem aqui na igreja. Será que você é alguém abençoado? Eu ainda vou pregar essa mensagem, mas eu quero dar uma palhinha dessa mensagem dizendo o seguinte: apesar da ênfase das bênçãos visíveis no Antigo Testamento, gente, o Antigo Testamento é repleto das bênçãos visíveis. O que Deus fala para Abraão? Você vai ter filhos, Abraão. Deus dá Isaac. Vocês vão entrar na terra prometida. As muralhas de Jericó vão cair diante dos seus olhos. O mar vermelho vai se abrir. Você, Noé, vai entrar numa arca, vai vir um dilúvio. As bênçãos de Deus eram no aspecto mais visível da coisa, vamos assim dizer. Mas por que era mais no aspecto visível? Porque Israel ainda estava nascendo como povo de Deus. Eles eram imaturos. Então Deus precisava usar coisas palpáveis, coisas visíveis, para que eles pudessem, daquelas ênfases das bênçãos naturais. Só que no Novo Testamento, aliás, e aí você acha que Deus anula o aspecto espiritual? Não. Apesar da bênção visível de Deus, que Deus estava com o povo de Israel, que Deus era com o povo de Israel, abrindo o mar, derrotando, tirando eles do Egito, fazendo todas aquelas bênçãos, apesar das bênçãos visíveis, ele não anulava as bênçãos invisíveis, as bênçãos, o caráter espiritual por detrás. Só que chega o Novo Testamento. E o que acontece no Novo Testamento? A ênfase está nas bênçãos invisíveis. Agora, por causa das bênçãos invisíveis, Deus anula as bênçãos materiais? Não. Mas a ênfase está nas bênçãos invisíveis. Mas o que a gente quer? A gente quer viver igualzinho o povo de Israel, enfatizando as bênçãos visíveis, dando ênfase às bênçãos palpáveis, dando ênfase às bênçãos materiais que eu pego. E por isso que as igrejas da teologia da prosperidade são mais cheias do que talvez as igrejas históricas. Por isso que as igrejas que enfatizam o que é visível talvez estão mais cheias do que as igrejas que enfatizam aquilo que é invisível. Por quê? Imaturidade espiritual. Talvez você está assim hoje, como um crente imaturo, que precisa ver constantemente Deus toda hora fazer algo visível para você crer. Lembra daquela prova de Gideão? E a gente acha que Gideão tinha uma ousadia de fé. Deus, se for para mim ir, eu vou pôr o algodão, e se o algodão não molhar externamente, eu vou. Aí Deus vai lá e faz prova. Deus, agora eu vou pôr o algodão de novo, e eu quero que só o algodão mole, e tudo em volta esteja seca, e aí eu sei que o Senhor vai ser comigo. E Deus vai e faz aquilo com ele. O que Gideão estava tendo? Falta de fé. E nós estamos vivendo isso hoje. A gente está vivendo uma ênfase na bênção material, para a gente achar que Deus está com a gente, para a gente acreditar que Deus está conosco. E se a bênção material não vem, eu falo bênção material, irmão, não estou falando só de dinheiro não, estou falando de tudo que você vê. E se aquilo que é visível não vem, você acha que Deus não está com você. Isso mostra imaturidade espiritual. Como eu falei, o Novo Testamento, a ênfase é no invisível, mas Deus também não anula.
as questões materiais. Mas infelizmente nós estamos agindo como maturos na fé, focando só no que é visível. Mas então por que a gente está tão focado nessa parte visível? Porque a gente está achando que a nossa alegria se resume naquilo que a gente vê. Por quê? Porque está nos faltando experimentar aquilo que é invisível. É sério isso. Está faltando você experimentar as bênçãos espirituais. E porque você não experimenta as bênçãos espirituais, aí você foca no que é visível. Você foca no que é material. Porque você não está experimentando o que é espiritual. E essa alegria relacionada às questões espirituais é o que nos falta. O encontro com Deus, algo mais íntimo com o Senhor, o encontro verdadeiro e permanente com Deus, que talvez você nem teve até hoje. Você teve esse encontro mesmo com Deus? Ou você está na igreja só de forma religiosa? Você teve algo de fato espiritual que você pode contar de um encontro genuíno que Deus te marcou? Ou você está vivendo só do que é visível? E por causa dessa falta, porque a gente não tem isso, a gente recorre à alegria das coisas materiais. A gente recorre àquilo que eu vejo. Porque já que eu não experimento o que é espiritual, eu tenho que recorrer agora ao que eu vejo. É uma cura que eu preciso, uma bênção financeira que eu preciso, é uma porta de emprego que eu preciso. Eu não estou anulando que Deus não faça isso, irmãos. Volto a dizer, o Novo Testamento nos diz que isso é bênção, mas a ênfase não é essa. E não é ali que você tem que estar alicerçado. E Paulo encoraja a viver uma vida como cidadãos de um reino celestial. Aqui não é o nosso lar. Nós estamos acostumados demais com esse século, com esse mundo. A gente quer armar as nossas tendas aqui, a verdade é essa. A gente quer levar as nossas casas, a gente quer fazer os nossos negócios, como se a gente fosse viver aqui para sempre. E é por isso, talvez, que Deus tira essas coisas de você. Você sabe por que Deus abala a sua confiança nessas coisas? É para nos fazer lembrar que você é um peregrino nesse mundo. É para fazer você lembrar que você está de passagem aqui. Que não é aqui ou não é o seu lar. Que nós estamos caminhando, na verdade, para uma mansão celestial. É para te lembrar que aqui não é o seu fim. E que as coisas não terminam aqui. Talvez por isso que Deus te tira essas coisas visíveis. Talvez por isso que Deus te tira essas coisas materiais, para te fazer lembrar que a sua vida não é aqui. Deus não prometeu uma viagem tranquila para a gente. Deus não promete uma viagem tranquila para nós, mas Ele promete uma chegada segura. E a alegria não é nesse mundo, não é alegria superficial, baseada na diversão, que fracassa em satisfazer a mais profunda da nossa alma. Deus tem uma alegria para nós, indizível e cheia de glória, 1 Pedro 1,8. E o mundo é pequeno demais, e o Evangelho é glorioso demais para que a gente fique satisfeito apenas com as coisas desse mundo. É como se você estivesse apaixonado por alguém. Quando você está apaixonado por alguém, os seus problemas passam a ser menores. Quando você está amando alguém, que você está muito apaixonado, qualquer probleminha que aparece na sua vida, ele se torna muito pequeno. Porque você está gostando tanto daquela pessoa, que o amor por aquela pessoa supera todos os outros problemas que você vive ao seu redor. Assim tem que ser a gente com Deus. A nossa paixão por Deus, o nosso amor por Deus tem que ser tamanho. E todo problema que vier, e ele vai vir. Todo problema que chegar, ele vai se tornar pequenininho diante de Deus, por causa do seu amor por Ele. Então, o primeiro aspecto da alegria, eu vivo uma alegria não pelo que eu estou vendo. Segundo aspecto, eu vivo uma alegria apesar das circunstâncias que eu vivo. A alegria não pode ser confundida com a emoção humana. A alegria não é um sentimento que lá no fundo eu estou tendo ou não. A alegria é um sentimento de confiança profundo de que Deus está no controle e tudo vai cooperar para o meu bem. E se você ama a Deus, quem é aquela passagem, né? Romanos capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quem são os que amam a Deus? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Evangelho de João. Então lá no fundo, se Deus está no controle de todas as coisas e Ele vai cooperar tudo para o seu bem, você deve se alegrar, não importa qual é a circunstância que você está passando.
Isso nós estamos falando de morte de alguém. Isso nós estamos falando de um filho que se foi. Isso nós estamos falando de um marido que talvez está longe. Isso nós estamos falando de uma igreja talvez que está distante. Isso nós estamos falando de qualquer circunstância de doença. A circunstância, meus irmãos, não deve pautar a sua vida. Por exemplo, eu vou dar um exemplo só de uma pessoa, Paulo. A vida de Paulo sempre foi tumultuada. Ele havia oposição feroz e implacável, tanto dos gentios quanto dos judeus, seus compatriotas. Paulo estava preso, não sei se você sabe, mas quando Paulo está escrevendo a carta da alegria, ele está preso. Você já esteve preso, vocês aqui? Você já esteve preso, você já sofreu oposição, você já foi apedrejado, vocês já foram apedrejados, você já sofreu um naufrágio de um barco, você já foi chicoteado várias vezes e sofreu essas injúrias no seu corpo? Então você não tem a autoridade que Paulo tem para falar sobre alegria em toda e qualquer circunstância. Davi, você pode ir lá para a salinha? Obrigado. A alegria proposta por Paulo, então, não é a alegria que depende das circunstâncias, mas de um contentamento profundo no Senhor, baseado na confiança em Deus. Uma vez que todas as coisas vão cooperar para o meu bem, faz-se então evidente que os crentes podem se alegrar mesmo diante das circunstâncias mais dolorosas. E Paulo faz isso de forma repetida, porque não é superficial a alegria de Paulo. Porém, ele se alegra, mesmo com as memórias dos seus pecados do passado, quando estava afligindo a sua alma. Paulo se alegra, mesmo quando estava sendo perseguido e enfrentando possivelmente até mesmo a morte. Você está na iminência da morte agora como Paulo estava? Os amigos de Paulo sofriam, Filipenses capítulo 1, versos 29 a 30. Mas mesmo assim ele se alegra. Ele se alegra diante da realidade que está diante dele. Fica evidente que as circunstâncias então não determinou a felicidade de Paulo. Um crente, um cristão pode se alegrar interiormente, mesmo que lá fora tudo está sombrio e escuro. Ele se alegra no Senhor por causa da união dele com Cristo. Ele se alegra no Senhor por causa do fruto do Espírito, Gálatas 5, 22, que é o que a gente leu. E Tiago capítulo 1, versos de 2 a 8 diz: irmãos, tende por motivo toda alegria ao passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. 1 Pedro 4, 12, 13, amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinando a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Perceba que as circunstâncias têm o potencial para roubar a sua alegria, é verdade, mas Paulo lida com todas elas. Ele fala das circunstâncias adversas, ele fala da paulada dos problemas que as pessoas trouxeram para ele, ele fala do risco da religião centrada no homem, e ele fala do veneno da ansiedade, mas isso não roubou a alegria dele. Irmãos, isso aqui é como o mar. O mar, ele se agita na superfície muito grandemente. O mar na superfície, ele é frio ou quente demais. Mas quando você vai para a profundeza do mar, quando você vai para a profundeza do oceano, os peixes que estão ali embaixo nem sabem que está acontecendo tempestade lá fora. Os peixes ali embaixo nem sabem que a temperatura da água mudou, porque é uma faixa do mar, da água, que ela permanece constante. Há uma faixa do mar que a água permanece a mesma, mesmo que lá em cima na superfície esteja mais frio ou quente. Mesmo que lá tenha aquela tempestade, chuva e ondas, os peixes lá embaixo estão vivendo a mais profunda tranquilidade, na mais profunda bonança, porque estão profundos. Mas profundos em quê, irmãos? Mesmo a milhares de metros para baixo, talvez nós estamos sendo muito abalados pelas nossas circunstâncias. Talvez o nosso barquinho está muito abalado, porque a gente está na superfície demais com as coisas com Deus. A gente esqueceu da nossa missão como igreja. E aí qualquer probleminha que surge na igreja é um problemão. Qualquer picuinha na igreja é uma picuinha grande. Qualquer defeitozinho aqui é um defeito grande, porque nós esquecemos da nossa missão como igreja.
Nós temos a missão de pregar o Evangelho, nós temos a missão de adorar a Deus em espírito e em verdade, nós temos a missão de amar um ao outro, mas porque a nossa missão ficou de lado, qualquer outra coisa pequena que apareça aqui parece muito grande. Isso vale para a sua vida, falta de profundidade com Deus. Irmãos, nada fica mais claro do que a nossa necessidade de termos um contentamento profundo no Senhor. Então, a sua alegria é roubada por aquilo que você está vendo, a sua alegria é roubada pelas suas circunstâncias, e a sua alegria não deveria ser roubada apesar das pessoas. Quando a gente sofre uma injustiça por causa de outras pessoas, quando insultos falsos nos atingem, isso muda a nossa alegria, não é verdade? Quando alguém fala mal de você, quando alguém te insulta, quando você vê uma injúria, isso te decepciona. E quando a gente se decepciona, como que a nossa alegria não vai ser roubada? Mas Paulo, eu volto ao exemplo de Paulo, porque ele escreve e ele tem essa autoridade para dizer isso. Paulo tinha tudo para ser um homem revoltado. Paulo tinha tudo para ser alguém magoado e alguém sem amigos. Quando a gente estuda a vida de Paulo, quantas vezes ele não foi traído por alguns irmãos em Cristo? Houve momentos que ele passou fome, sofre na prisão, é torturado. Ele tinha tudo para ser triste, carrancudo, amargurado, ferido, machucado. Paulo tinha tudo para ser uma ostra fechada dentro de si mesmo. Entretanto, Paulo teve um verdadeiro encontro com Jesus e ele experimentou essa alegria que não era passageira. Paulo não permitiu que o espírito de amargura destruísse a vida dele. Paulo não permite que facilmente isso fosse espalhado pela igreja para as outras pessoas, porque ele diz: alegre-se sempre no Senhor, foi o que a gente leu. E só o Senhor pode transformar essa atitude de depressão, só o Senhor pode transformar essa amargura em contentamento. E a minha alegria não tem que estar concentrada em ninguém, irmãos. Você não tem que ficar criando expectativa em ninguém. As pessoas não devem para você atenção. As pessoas não devem para você determinadas coisas. E às vezes a gente cria essa expectativa de que o outro tinha que me suprir emocionalmente, de que o outro tinha que tampar o buraco da minha vida, de que o outro deveria ter feito isso por mim e não fez. E a alegria se concentra não nas pessoas. Se você sofreu uma injúria, ou se você injuriou alguém, perdoe. Lembra da parábola do credor incompassivo? Mateus capítulo 18, versos 23 a 35? Perdão não é sentimento, perdão é decisão. Você não tem que estar sentindo para perdoar alguém. Eu estou sentindo no meu coração para perdoar. Perdão é decisão. A Bíblia diz que você tem que perdoar, porque Deus perdoa uma dívida impagável para você. Você não tinha como ganhar a salvação. Deus vai lá e te perdoa. A parábola do credor incompassivo diz isso. E aí, porque o seu irmão pecou contra você, você não vai lá e perdoa ele esse pouquinho, essa dívida pequenininha, sendo que Deus já te perdoou de uma dívida impagável? É isso que você está me dizendo? Mas a Bíblia não só fala para a gente perdoar, ela fala para você resolver com a pessoa. Mateus 18:15 diz: se você tem alguma coisa contra alguém, vai ter com ela, você e seu irmão. Você tem que resolver com aquela pessoa o seu problema. Encare o seu problema, seja homem, seja mulher. Olhe nos olhos dessa pessoa e resolva o seu problema. Claro, se a pessoa não se arrependeu, leve outras testemunhas. Se a pessoa não se arrependeu, leve à igreja. Se a pessoa não se arrependeu, expulse-a da igreja. Ela não faz parte do nosso meio. Você tem que perdoar, você tem que resolver com essa pessoa e você sinceramente vai orar por ela. Ore para que Deus abençoe os seus irmãos na fé. Ore, interceda por elas, acima de tudo, pelo próprio bem-estar espiritual dela e da igreja. A falta de alegria revela 3 maneiras de pensamentos. Primeiro, um pensamento negativo de você falar coisas erradas dos outros. Um pensamento negativo que você, na verdade, não preocupa com o bem-estar dessa outra pessoa. E um pensamento errado de que você não intercede por ela. Crentes sem alegria são crentes egocêntricos, egoístas, orgulhosos, não humildes e vingativos. Crentes amargurados, crentes que falta alegria.
A sua alegria não depende de pessoas. E por fim, a sua alegria existe e deve existir apesar de você mesmo. A sua alegria, então, não depende do que você vê, a sua alegria não depende das suas circunstâncias, a sua alegria não depende de pessoas, a sua alegria não depende de você mesmo. É fácil a gente ficar desanimado quando a gente se concentra nos nossos próprios problemas. É fácil a gente ficar desanimado quando a gente se concentra nas nossas imperfeições. É fácil roubar a alegria, perder a alegria, quando os pecados que o diabo leva na sua mente, os dardos inflamados do maligno vêm à sua mente. E os pecados da sua vida não devem ser de fato ignorados, é verdade. Os seus pecados não devem ser minimizados. Mas será que você creu no texto que a gente leu aqui em 1 João capítulo 5? Perdão, 1 João capítulo 1 a partir do verso 5? Você crê nisso? O pecado não deve, de fato, essa tristeza, o pecado não deve te levar ao sentido de prostrar e não se alegrar. Você deve se arrepender, deve pedir perdão, mas isso não deve ofuscar a maravilhosa realidade do sangue de Jesus te perdoando. O sangue de Jesus é maior do que o seu pecado e você precisa entender e crer nisso. A verdade é, meus irmãos, que nós devemos promover essa triunfante alegria no sangue de Jesus. Não é no seu poder, não é na sua capacidade, mas é por causa do sangue dele que você alegra-se. Você é grato. Você se sente livre, você se sente liberto. E os dardos inflamados do maligno na sua mente não pode te acusar. 1 João, capítulo 2, verso 1. Caros filhinhos, essas palavras que vos escrevo é para que não pequeis. Entretanto, se alguém pecar, temos o advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A W. Tozer diz o seguinte: quem tem Deus está em vantagem, mais do que qualquer outra pessoa que tem outra coisa lá fora. E o Paul Washer, já falei isso para vocês, mas eu preciso repetir: a sua fonte de alegria não deve ser você mesmo. Se você levantou um dia, acordou no horário, pegou o ônibus, fez tudo certinho, deu tudo certo no seu trabalho, voltou para casa, recebeu o beijo da esposa, comeu no melhor lugar que você queria, aquilo ali também não deve ser a fonte da sua alegria. Por quê? Porque o dia que você levantar atrasado, pegar o ônibus errado, seu chefe gritar com você, a sua esposa ficar chateada, você comer comida fria, aquilo ali tudo não é motivo para você viver infeliz. Porque a sua fonte de alegria não é você mesmo. Então liberte-se. Liberte-se da falta de perdão. Liberte-se daquela falta de perdão, como você não está perdoando alguém, como se você tomasse um veneno, achando que é o outro que tem que morrer. Pare de criar expectativa nos outros. A única dívida que você tem um para com os outros é o amor. Então pague o seu irmão. Romanos 13:8. A ninguém devais alguma coisa, a não ser o amor, com que ameis uns aos outros, porque quem ama cumpre a lei, e o amor não faz mal ao próximo. Se você tem uma dívida, a sua dívida é de amor. E como tudo isso aponta para Cristo? A verdade é que os crentes muitas vezes não conseguem encontrar motivos para se alegrar nas circunstâncias da sua vida específica. Há muita maldade no mundo, há muita tristeza, há morte. As pessoas não são pessoas confiáveis, é verdade. Às vezes, elas podem ter te machucado, ter te decepcionado. Então, a única certeza inabalável que nos resta é o Senhor Jesus. Não é a circunstância, não é você mesmo, não é as pessoas, não é aquilo que você está vendo. Só nos resta Cristo, e graças a Deus por isso, porque Ele deve ser mesmo o suficiente. E é por isso que Paulo ordena que o crente, vocês notaram isso? Olha, alegre-se sempre no Senhor. Paulo fala de uma alegria que é duradoura, que deve ser sempre, que deve ser constante em Deus, é nele. A única certeza de confiança inabalável, a única fonte imutável da nossa alegria. E o conhecimento de Deus, quanto mais profundo você está naquele mar que eu falei dos peixinhos, enquanto a turbulência está acontecendo lá fora, enquanto o mar lá em cima está tribulado, tem muitas ondas, tem muito vento, tem muita chuva, quanto mais profundo você é em Deus, é a chave para a sua alegria. E aqueles que conhecem as grandes verdades sobre Deus, chega a essa verdadeira alegria. E como você vai ver tudo isso?
a conclusão está lá em Gálatas, que a gente volta para o nosso texto de origem, Gálatas 5. Gálatas 5. Quando ele diz para a gente ter o nosso fruto do Espírito. E ele diz o seguinte, verso 16 de Gálatas 5, Gálatas 5:16. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Ou seja, para você ter alegria, se encha do Espírito. Para você ter poder para viver uma vida constantemente alegre, sendo cheio do Espírito. E como é que você se enche do Espírito? Efésios 5:19-21. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais. Efésios capítulo 5 está a receita de como você vai se encher do Espírito. Falem entre vós salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Como é que você se enche do Espírito então? Olha só, olha a sequência da nossa aula de hoje. Você precisa ser alegre. Para você ser alegre, você precisa ter o Espírito Santo. Não é verdade? O fruto do Espírito, alegria, paz, você, né? Quando você está cheio do Espírito Santo, você vai ser alegre. Mas como que eu me encho do Espírito Santo? Falando entre vós salmos, cantando, dando graças, sendo grato a Deus, entoando cânticos, hinos. Se você não faz isso, você não vai ser cheio do Espírito. Se você não é cheio do Espírito, você não vai ter o fruto do Espírito, que é a alegria. Então o resumo para viver uma vida alegre é o quê? Encha-se do Espírito Santo de Deus. A única forma de você viver alegre é ser cheio do Espírito Santo. Portanto, não é na força do seu braço. Não é na força do seu braço que você vai andar. E os apelos que Paulo faz aqui, irmãos, para aqueles que estão desanimados, é um apelo que pessoas que não estão crendo. Se lá no fundo lhe falta alegria, é porque lhe falta a fé em Cristo Jesus. E Cristo é o prêmio do crente. Cristo é esse prêmio. Vamos ficar de pé? Vamos orar? Queria chamar a equipe de louvor aqui à frente.